Capítulo 43, e Mestre Jasmine, A2. Profundas veias com a força de um Deus. As poucas sentenças de Jasmine foram como um estalo de trovão repentino para Yunti, que queria desesperadamente uma maneira de reparar suas profundas veias. Ele disse para Xiao Lingxi que ele definitivamente iria se tornar forte e voltar em 3 anos. E estava muito claro sobre a condição de sua profunda veia e entendia que o reparo de suas profundas veias em 3 anos era bem improvável. A razão pela qual ele fez tal promessa foi para se pressionar ao limite. Somente através de tal convicção uma pessoa poderia alcançar seu potencial máximo. E agora mesmo, Jasmine disse claramente que ela poderia dar a Yunti imediatamente um novo conjunto de profundas veias. Além do mais, esse novo conjunto de profundas veias também viriam com a força de um Deus. Ele não sabia de que força de Deus Jasmine estava falando, mas as 3 palavras, novas profundas veias, deixaram seu coração cheio de excitação. Ele reprimiu sua excitação e olhou para Jasmine. Você está dizendo a verdade? Que razões teria eu, essa princesa, para mentir para você? Disse a garota, com seu rosto rosa de orgulho. Yunti não sabia o que dizer. Realmente, dado o terrível poder dela no domínio profundo do imperador, não haviam razões para ela gastar seus esforços enganando uma pessoa normal, sem mencionar um aleijado. Para fazer uma pessoa ganhar um novo conjunto de profundas veias em um período de tempo curto, nos olhos de uma pessoa normal, até nos olhos do médico excepcionalmente habilidoso Yunti, não seria nada, somente um milagre. Mas enquanto Jasmine pronunciava essas palavras, não havia nenhum traço de decepção da aura dela. Entretanto, seu cabelo vermelho revelava o fato que ela não era uma humana do continente profundo céu, pela idade dela que era bem jovem, a aura aterrorizante dela e o veneno em sua pessoa era algo que até a pérola de veneno do céu não podia identificar. Quantos outros mistérios ela ainda tinha? Talvez, ela realmente tinha um método estranho que poderia permiti-lo obter um novo conjunto de profundas veias em pouco tempo. Se isso realmente fosse possível, então ele teria uma chance certeira de realizar a promessa que ele tinha feito para Xiao Lai e Xiao Lingxi. Enquanto ele pensava sobre isso, o olhar de Yunti começou a queimar. Ok. Então me diga, quais são as 3 condições que eu tenho que prometer para você? Jasmine sabia que ele definitivamente não poderia negar sua oferta, então ela apenas respondeu diretamente. Na primeira condição, você deve prometer em ajudar essa princesa a encontrar 3 itens. Eles são um talo de uma flor de Udumbara do submundo, 3 pílulas de profunda bestas não inferiores ao domínio profundo tirano, assim como pelo menos 35 quilos de veias roxas de cristais dos deuses. Yunti ouviu muito cuidadosamente. Quando Jasmine tinha dito flor de Udumbara do submundo, suas sobrancelhas se mexeram. Ele tinha ouvido o nome flor de Udumbara do submundo de seu mestre anteriormente, entretanto ele nunca a tinha visto antes. Quando seu mestre contou sobre ela naquela época, a flor de Udumbara do submundo era um objeto do yin e do mal do mundo, ela crescia somente em terras escuras e frias, seu caule e suas folhas são de uma cor preta e roxa, e ela levava 24 anos inteiros para florescer. A flor florescida era de uma cor roxa extremamente bonita e brilhante. Em suas pétalas havia uma névoa roxa que carregava o sopro do submundo, e enquanto aquela névoa flutuava, ela soltava sons fracos de choros e gargalhadas dos fantasmas de baixo a inferno. A flor murchava 3 dias após florescer, portanto uma pessoa teria que esperar 24 anos para ela florescer novamente. Seu mestre tinha mencionado a utilidade da flor de Udumba do submundo, ele disse apenas que se uma pessoa normal chegasse perto dela, ela seria invadida pelos gases inferiores, terminando em coma em casos leves e morte nos piores. Ir para uma terra fria e escura para encontrar o talo de uma flor que florescia somente uma vez a cada 24 anos, que causaria sua morte quando se aproximasse. Yunti mexeu suas sobrancelhas e não exagerou. Se Jasmine realmente pudesse conceder um novo conjunto de profundas veias para ele, esse pedido não era considerado irrazoável. Entretanto, o segundo item que Jasmine tinha dito quase fez ele chorar involuntariamente. 3 pílulas de profunda bestas não inferiores que o domínio profundo tirano. Você está brincando comigo? O que era o domínio profundo tirano? Era um domínio lendário que inúmeros praticantes do profundo não podiam alcançar, um domínio tão alto que eles não podiam nem vê-lo. Se uma pessoa olhasse em todo o Império Vento Azul, existiam poucos no domínio profundo do Imperador, entretanto, era confirmado que ninguém estava no domínio profundo tirano. Experts no domínio profundo do Imperador eram conhecidos por terem alcançado o trono, enquanto para o domínio profundo tirano, eles eram conhecidos como um tirano, e isso significa que uma vez que uma pessoa alcançasse esse domínio, essa pessoa seria o governante absoluto dos céus e da terra, que ninguém poderia desafiar.
sem falar no presente Império Vento Azul, mesmo em 1000 anos inteiros, um super expert do domínio profundo tirano nunca tinha aparecido no Império Vento Azul. E com apenas uma palavra de Jasmine, ela queria 3 pílulas de profunda bestas não mais baixas que no domínio profundo tirano. Para conseguir essas 3 pílulas, ele deve matar 3 bestas profunda tiranas. O primeiro problema seria onde ele encontraria 3 bestas profunda tiranas. No Império Vento Azul, quem ousaria ofender uma besta profunda tirana? Acima do domínio profundo do Imperador, cada passo levaria uma pessoa mais próxima dos céus. Mesmo 5 pessoas no pico do domínio profundo do Imperador não teriam chance de ganhar contra alguém num grau nível do domínio profundo tirano. Com isso dito, isso significa que mesmo se todos os experts do domínio profundo do Imperador do Império Vento Azul se juntassem, eles ainda assim não seriam capazes de lidar nem com uma besta profunda tirana. 3 pílulas de profunda bestas não mais baixas que o domínio profundo tirano. Uma pessoa tinha que reconhecer que os líderes das 4 seitas maiores iriam voar em ofensa depois de ouvirem esse pedido. E quanto ao terceiro item que Jasmine tinha mencionado, Inti quase caiu de bunda chocado. Pelo menos 35 quilos de veias roxas de cristal dos deuses, e isso era veia roxa de cristal dos deuses e não veia roxa de cristal divino. Veia roxa de cristal divino era considerada um tesouro incalculável nesse mundo. Um pedaço de veia roxa de cristal divino tão grande quanto uma unha era considerado incalculável, somente essas grandes seitas mereciam ter isso, praticantes normais do profundo nem se atreviam a pensar em ter uma. Veia roxa de cristal dos deuses eram feitas pela extração da veia roxa de cristal divino, a quantidade do tamanho de uma casa de veia roxa de cristal divino era estimada em fornecer somente uma veia roxa de cristal dos deuses do tamanho de uma unha. Nesse caso, 35 quilos de veia roxa de cristal dos deuses. E #A%. Yunti tinha razão para acreditar que mesmo se juntasse todas as veias roxas de cristal dos deuses em todo o continente profundo céu, não daria nem o total de 35 quilos. E se realmente existisse essa quantidade de veia roxa de cristal dos deuses, nesse caso, o valor delas seria suficiente para comprar no mínimo 3 impérios Vento Azul. Você, tem certeza em que você não está me provocando? Quando Yunti falou, o ar continuava a escapar entre seus dentes. Ele acreditava que qualquer um no Império Vento Azul ficaria tão chocado que ele acabaria gaguejando se ouvisse esse pedido. A expressão no rosto de Jasmine não tinha nenhum traço de brincadeira. Ela olhou friamente e disse: o veneno invadiu minha alma, e mesmo com a pérola de veneno do céu, levaria anos antes para desintoxicar completamente. Depois que o veneno em mim tiver sido desintoxicado, eu terei que reconstruir meu corpo. E esses 3 itens são necessários para eu reconstruir meu corpo, nenhum deles é dispensável. Então o tempo? 30 anos. 30 anos? Esse tempo finalmente fez Yunti soltar um pequeno suspiro e concordar com sua cabeça lentamente, ok. Eu concordo com essa condição. Besteira. 30 anos é muito tempo, então é claro que ele iria considerar após fazer a promessa. Quanto à flor de Udumbara do submundo, as pílulas de profundas bestas tiranas e 35 quilos de veia roxa de cristal dos deuses, de qualquer maneira, ainda haviam 30 anos. Isso deve ser feito com um passo de cada vez. Quanto à segunda condição? Yunti segurou sua respiração e perguntou, se a primeira condição já foi tão assustadora, então a segunda deveria ser ainda mais aterrorizante. A segunda condição, em dentro de 30 anos você deve alcançar o domínio profundo soberano. Jasmine disse claramente e lentamente enquanto olhava a expressão de Yunti. E #% o Yunti de repente teve vontade de pregar a pequena Jasmine no chão e começar a espancá-la. Ele começou a suspeitar que essa garotinha atualmente estava apenas provocando ele. Eu não tenho certeza sobre o continente profundo céu. Mas olhando para a história do Império Vento Azul, ninguém nunca atingiu o domínio profundo soberano em 30 anos. Ou para ser mais preciso, ninguém jamais alcançou o domínio profundo soberano antes. Yunti disse como uma questão de fatos. Entretanto, os cantos de seus lábios se mexeram levemente, revelando o ressentimento em seu coração. Então, você irá concordar ou não? Jasmine inclinou suas sobrancelhas. Concordo, é claro que eu concordo. Yunti respondeu sem hesitação, recuando suas expressões anteriores que ele tinha em seu rosto. Em seus olhos caíram um tipo de tranquilidade e calma que estavam no pico. Em sua primeira condição, talvez eu continue me sentindo um pouco apreensivo. Entretanto, essa condição não era realmente contada como uma condição para mim.
Quanto ao porquê eu disse aquilo, ninguém na história do Império Vento Azul conseguiu atingir o domínio profundo soberano em 30 anos. Se fosse dado os mesmos pontos de partida para todos, eu iria fazer uma reviravolta na história do Império Vento Azul. Eu tenho a pérola de veneno do céu em meu corpo, então se eu perder para alguém no Império Vento Azul, então eu realmente seria considerado o lixo. 30 anos para alcançar o domínio profundo soberano. Definitivamente não é uma besteira. Yunt estreitou seus olhos, sua voz tão calma quanto a água. Ele tinha pensado que após dizer essas palavras com o sangue quente e apaixonadas, a pequena Jasmine iria olhar para ele um pouco mais com esplendor, mas para o desapontamento de Yunt, Jasmine somente concordou levemente com sua cabeça. Ele se sentiu deprimido e perguntou, entretanto, por que você quer que eu atinja o domínio profundo soberano em 30 anos? A vitalidade de um humano está relacionada com sua própria profunda força. Esse corpo fraco dessa princesa, atualmente se origina da sua vitalidade. Essa princesa quer reconstruir seu corpo e recuperar sua antiga força, então eu devo no mínimo ter a vitalidade no domínio profundo soberano. Jasmine disse calmamente. Yunt concordou sua cabeça como se tivesse entendido. Então ele ficou alarmado de repente. No mínimo a vitalidade no domínio profundo soberano, então ela poderia recuperar sua força depois de reconstruir seu corpo e fundir com sua alma. Nesse caso, isso significa que a força anterior dela estava acima do domínio profundo soberano? Não. Não pode ser. Isso definitivamente não é possível. Eu devo ter interpretado isso errado. Yunt balançou sua cabeça tentando tirar esse pensamento ridículo de sua cabeça. O olhar de Jasmine aterrissou novamente em seu corpo, se tornando orgulhoso e estrito na terceira condição. Se ajoelhe e me respeite como seu mestre. Yunt olhou para ela pálido sem dizer uma única palavra por um bom tempo. Você não quer? Jasmine ergueu levemente suas sobrancelhas, seu pequeno rosto bonito e macio e ainda encoberto com uma camada de temor que causaria palpitação no coração de alguém. Quantos anos você tem? Yunt perguntou com um rosto perdido. O olhar de Jasmine endureceu, mas ela ainda assim o respondeu, em 13 anos de idade. 13 anos de idade. Essa resposta correspondia completamente com sua aparência, mas isso causou o coração de Yunt estremecer e gemer em 13 anos de idade. Porra! Ela atualmente tem somente 13 anos de idade. Essa profunda força assustadora, esperteza e atitude madura que falam como se ela estivesse orgulhosa de sua idade e experiência, eu tive a impressão que ela fosse uma avó com algumas centenas de anos. Ela atualmente tem somente 13 anos de idade. Entretanto, Yunt mudou sua linha de pensamento e seu coração relaxou de repente. Se ela realmente tivesse somente 13 anos, então não importa o quanto assustadora sua profunda força era, não importa o quão nobre e misterioso seu nascimento foi, não importa o quão cruel e orgulhosa ela era, não importa o quanto maduros seus pensamentos eram. Ela no máximo, tinha 13 anos de experiência. Comparado com ele com as memórias de 2 vidas, ele ainda teria uma maneira de lidar com ela. Não importa o quão grande e forte ela fosse, no fim ela continuava somente uma garotinha que não tinha crescido ainda. Isso é por causa que depois que você soube que essa princesa tem somente 13 anos, então você de repente sentiu que seria mais fácil lidar com essa princesa? Jasmine fechou seus olhos e disse friamente. Essa sentença golpeou diretamente o coração de Yunt. Yunt balançou sua cabeça rapidamente, e é claro que não. A razão pela qual eu perguntei sua idade é porque eu queria te dizer que eu tenho 16 anos, e sou mais velho que você por 3 anos. Sua idade é um pouco mais jovem que a minha, então, para ser meu mestre, isso não é um pouco inapropriado? Idade? Jasmine gargalhou desdenhosamente, e mesmo quando os experts desse continente se ajoelharem na frente dessa princesa por 10 anos, essa princesa não iria nem olhar para eles. Essa princesa agora está te dando um favor em se oferecendo para ser seu mestre, e ainda você quer recusar? Aquele tom foi tão dominante que Yunt começou a se sentir sufocado. Yunt tomou uma decisão imediatamente no lugar e concordou sua cabeça. Ok, eu posso respeitar você como meu mestre, mas eu nunca irei fazer o couto para você. Razão. Jasmine disse plenamente. Eu posso me ajoelhar para meus elders, se ajoelhar para meu benfeitor, até se ajoelhar para minha esposa é uma possibilidade se exigido, mas para se ajoelhar para uma garotinha que eu encontrei somente alguns dias, eu não posso fazer isso. Isso é a dignidade básica em ser um homem. Yunt balançou sua cabeça,
sua voz foi absolutamente firme. Rê. Jasmine gargalhou, seu riso era tão lindo quanto o florescer de jasmim e ainda sua voz parecia ser fria e sinistra, e isso não é você que decide. Uma vez que sua voz aterrissou, a mão direita de Jasmine já tinha agarrado o ombro de Yunti mais rápido que um raio, e instantaneamente, Yunti sentiu como se ele estivesse sendo pressionado para baixo por uma montanha, seus joelhos se dobraram sob uma grande quantidade de força que foi impossível de resistir, e se ajoelhou no chão pesadamente na frente de Jasmine. Você! Yunti revelou uma expressão de raiva e queria se levantar. Entretanto, sob a força de Jasmine, ele absolutamente não tinha força para lutar de volta, mesmo quando usava toda a força de seu corpo, ele era incapaz de fazer seu corpo se levantar. Couto imediatamente para essa princesa e essa princesa irá se tornar seu mestre oficialmente, não somente suas profundas veias mudarão, você deve ser guiado no caminho certo durante sua cultivação no profundo. Enquanto lutava, a voz fria e orgulhosa de Jasmine foi ouvida ao lado dos ouvidos de Yunti. Ele balançou sua cabeça forçadamente e murmurou, você pode desistir disso. Mesmo se eu não conseguir a profunda veia, e eu definitivamente não irei, Couto, para uma garotinha como você. Antes de Yunti completar suas palavras, uma onda de uma força pesada causou a parte de cima de seu corpo em ser pressionado para baixo no chão. Jasmine ergueu um pé branco como a neve que era como uma flor de lótus e pisou no ombro de Yunti com uma quantidade minúscula de força, um som de estalo-ossos deslocando foi ouvido logo depois. A cabeça de Yunti que tinha se erguido tenazmente foi batida violentamente no chão frio, completando a cerimônia de Couto. O pequeno pé de Jasmine continuou a pisar no ombro de Yunti sem se mover, com suas mãos em seu peito, ridicularizando ele. Você pensa que seus ossos são fortes, que você é extraordinário? Sem força, você não tem nem habilidade para recusar a fazer o Couto para mim. Que direito você tem para agir tão arrogantemente diante de mim? Sem força, sua dignidade e orgulho não são nada apenas uma piada na frente dos fortes. As palavras de Jasmine foram como um balde de água fria que caiu na cabeça de Yunti sem piedade, deixando ele perplexo pelas palavras. Ele então gargalhou de si mesmo silenciosamente. Está certo, sem força que direito ele tinha para falar de dignidade e orgulho? Com a aparência de acreditando que o que ele tinha feito agora há pouco foi por orgulho, nos olhos de Jasmine deve ter sido extremamente ridículo. Embora não foi querendo, mas você finalmente fez o Couto. De agora em diante, essa princesa será seu mestre. Já que essa princesa é seu mestre agora, você tem alguma pergunta que queira fazer? Jasmine continuou a pisar no ombro de Yunti, como se ela olhasse para ele embaixo, estando em cima. Sim. Yunti ergueu seu rosto, seu olhar se ergueu e respondendo com dificuldade, eu quero perguntar. Seu cabelo não cresceu com o tempo? Ou você é uma tigresa branca natural? Na noite em que Yunti tinha encontrado Jasmine, o corpo de Jasmine tinha desaparecido e deixado uma pilha de roupas no chão. Yunti pegou somente o vestido dela na pérola de veneno do céu e cobriu o corpo dela, suas roupas de baixo não tinham sido tocadas. Depois de Jasmine acordar na pérola de veneno do céu, ela naturalmente podia usar apenas esse vestido branco deixando suas partes particulares completamente expostas. Quando Jasmine pisou em seu ombro, as